Bem-vindo, pessoal. Esse aqui é o segundo episódio do VS Talks. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado, Davi Borges Isaac, com um currículo impressionante, formado em Direito pela UNAERP, doutor pela UNAERP, sócio do Brasil Salomão desde 2007, iniciou sua carreira ainda como estagiário em 2004. Além disso, é professor da UNAERP, teve passagem pela Faculdade São Luís, Unip, é professor do IBET e também de diversos cursos de pós-graduação. Seja bem-vindo, Davi. Prazer é todo meu, Vitão. Faltou você só mencionar que eu torço pro Comercial Futebol Clube. Comercialino, grande comercialino. Mas de resto é isso mesmo, mas estamos aqui para debater as coisas do dia a dia e prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos lá. E também tá bem de pressão, né? Comercial, né? Te preparou muito. Pois é, sabe, assim, tem uma história... Minha mãe é falecida, né? Faz 12 anos que minha mãe faleceu. E um belo dia eu fui doar sangue. O escritório recebia, na época, o pessoal do Hemocentro. Eles visitavam as pessoas jurídicas, as empresas, os lugares de modo geral, para colher doação de sangue. Naquele dia, era um dia de tarde, eu fui doar. E para fazer doação de sangue, medem a nossa pressão. Sim. E aí mediram. A minha deu 16/9. Minha mãe era viva, eu cheguei em casa... cometi a besteira de contar isso pra ela. E aí minha mãe, que perdeu a minha avó muito cedo, com aneurisma, minha mãe falou assim, olha, amanhã eu vou marcar um cardiologista pra você. Eu tinha 26, 27 anos, isso faz eu tenho 42, então, portanto, faz 15 anos. Eu falei, tudo bem, mãe, pode marcar, fica à vontade, né? Eu vou. E fui. Cheguei no cardiologista, ele mandou fazer os exames, eu fiz. E ele, no retorno, minha mãe fez questão de ir comigo, eu já era velho, mas minha mãe quis, porque ela falava que eu era teimoso, ela foi comigo, o cardiologista falou assim, olha, Davi, você vai precisar tomar remédio. Eu, doutor, por quanto tempo? Ele, pelo resto da vida. Eu falei, não. Saí de lá e falei, mãe, eu não vou tomar remédio pro resto da vida, não. Tenho 27 anos. Minha mãe era muito enérgica, mesmo eu já com 27 anos, falou, vai sim. Eu falei, então eu vou em outro médico. Ela, vai no médico que você quiser, mas você tem que seguir a recomendação. Eu fui. Aí eu fui no doutor Humberto, que tem coincidentemente o mesmo sobrenome que o meu, e era cardiologista também. Ele viu meus exames e ele era comercialino. E por isso que eu fui nele, porque ele sabia das minhas angústias. Já naquela época eu sofro ainda muito com futebol. E aí ele me deu duas opções. Ou você emagrece 18 quilos... ou você toma remédio de pressão. E desde então eu tomo remédio de pressão. Não deu certo, emagrecer 200 quilos. E o comercial é um dos grandes responsáveis por isso, mas tô vivo, tá tudo bem. Um dos fatores aí. Além de gostar muito de futebol, é um grande atleta de futevôlei, né? Atleta é um exagero, viu, Vitão? Mas eu gosto muito de fazer esporte, né? Desde de moleque eu gostava muito de jogar futebol. Depois, teve um tempo que eu quebrei o braço. Eu só jogava futebol, eu fiquei 45 dias com gesso, e quando eu fiquei com o gesso, eu prometi pra mim mesmo que quando eu estivesse sem gesso, isso eu tinha 17 anos, eu ia tentar fazer atividade física todo santo dia. E aí, desde quando eu tenho 17, e aí eu comecei a correr. O futebol entrou na minha vida há uns 7 anos, mas eu corria, jogava futebol, e ainda faço isso, né? Gosto de andar de bicicleta, enfim. Faço bastante atividade física mesmo, mas é mais pra poder comer com tranquilidade. Falando de atividade física, a gente já se encontrou em muita maratona aqui em Ribeirão, né? Maratona é um exagero, né? 42 quilômetros eu nunca corri. Mas eu tento correr sempre 5, 10, 15 ou 21. Não, mas é bom. É gostoso. Então vamos lá, Davi. Eu queria saber um pouco da sua história. Ali, seu início e tudo mais. Como que começou até encontrar o direito na sua vida. Então, minha história pessoal, profissional, o que, Vitão? A sua história pessoal mesmo. Bom, de evolução pessoal. Minha história, eu nasci numa família que não tem a estrutura, digamos assim, tradicional. Como eu falei há pouco, meu avô, quer dizer, minha mãe já é falecida, mas na minha casa, meu avô, que chama Davi também, meu avô, ele teve, junto com a minha avó Raquel, 4 filhas. Maria do Carmo, que era minha mãe, a Vera Lúcia, a Carmen Lúcia e a Mariana. E meu avô ficou viúvo muito cedo. A minha avó morreu quando ela tinha 39 anos, minha mãe tinha 16.
Então, meu avô criou 4 filhas, terminou de criar 4 filhas. Minha mãe era mais velha, Maria do Carmo. E meu avô levava muito as filhas nos eventos sociais. E minha mãe conheceu o meu pai biológico em um desses eventos. Meu pai é médico Uhum. e minha mãe engravidou. Só que por essa circunstância da vida, minha mãe foi. Eu nasci, né, na casa do meu avô. Minha mãe não se casou com meu pai. Eu fui ter contato com meu pai mais tarde, tenho um bom relacionamento com ele. Mas eu cresci numa casa que era o meu avô, minha mãe e minhas 3 tias. Sim. Então, eu fui criado nesse ambiente, né? Meu avô funcionava ali como um referencial masculino, como se fosse meu pai. Meu avô morreu, eu era muito novo, tinha 12 anos. E aí eu tive uma perda, né, muito significativa. Meu avô funcionava como se fosse meu pai. Sim. E aí, meu avô, que, digamos, provia, né, a casa, meu avô era comerciante, tinha uma loja de tinta no centro da cidade. E quando ele faleceu, nós entramos em uma situação de bastante dificuldade econômica. E assim, permanecemos por um bom período. E eu comecei, né, nesse contexto, eu estudava numa escola particular até a 8ª série, aí depois eu precisei estudar na escola pública. E minha mãe sempre se esforçando muito para tentar recuperar. Enfim, minha mãe é a minha referência de vida e é a pessoa que eu, com todo respeito às demais com as quais eu convivo, mas é a pessoa que eu mais admiro no mundo, embora ela não esteja mais aqui. Aí, veja, minha mãe e eu passamos, né, nós em 2000, 98, não lembro exatamente quando. Uhum. Eu sou de 83, talvez eu tenha falhado em não falar, né? Eu sou de 83, faço 43 anos em 2026, em setembro. Aí, minha mãe e eu nós passamos a não morar mais com as minhas tias. Eu morava, minha mãe e eu comecei a fazer faculdade em 2002. Nessa época, eu entrei em acordo com o meu pai, aí meu pai ficou responsável pelo pagamento da faculdade, e aí eu escolhi fazer direito ali no terceiro colegial, né? Eu gostava mais mesmo de ciências humanas. E aí eu lembro que quando eu fui escolher, eu fiquei entre o direito, economia, jornalismo, mas aí eu optei por fazer o direito, fiz na própria UNAERP, né? Você mencionou que minhas pós-graduações foram na UNAERP. Sim. Eu sou um aluno, digamos, da UNAERP em todos os graus de ensino. Eu fiz a graduação em Direito na UNAERP, depois eu fiz o mestrado em Direito na UNAERP e fiz doutorado também na UNAERP. E trabalho hoje na UNAERP. Um grande fã da UNAERP. Sou, sem dúvida nenhuma. E aí, em 2002, eu comecei a fazer direito, né, dentro desse contexto todo. Antes disso, eu tinha trabalhado, né? Acho que é importante eu também mencionar isso, porque eu acho que, assim, né, se me perguntarem se eu me orgulho das minhas coisas, assim, eu acho que eu me orgulho muito do processo, sabe? Não sem ser presunçoso, não é isso, mas eu, em função dessas dificuldades, meu primeiro emprego foi no Jornal Tribuna, em 1999. O Jornal Tribuna, que até hoje é um jornal aqui da nossa cidade. E eu tinha 16 anos e o Jornal Tribuna contratou uma série de meninos para fazer a divulgação do jornal. E a divulgação era assim, nós vendíamos o jornal. Então nós saímos com 20 jornais lá da Rua Amazonas, nos Campos Elíseos, e cada um tinha uma região. E aí ficava com a região da Avenida Saudade. Então eu saía lá da Avenida Saudade e passava de comércio em comércio oferecendo o jornal. Depois de um tempo a gente sabia quais compravam, quais não compravam. E depois você podia também tentar atingir outros pontos. Sim. Eu lembro que eu começava lá na Avenida Saudade, muitas vezes ia até a Única. E algumas pessoas, muitas vezes, compravam, assim, em função da amizade que tinham com a minha família, né? Eu lembro um senhor que depois se tornou meu amigo, já falecido também, o senhor Omar Narras. E ele, dessas vezes, ele perguntou quantos jornais faltam para você vender. Eu falei, faltam 5. Ele falou, então eu vou comprar os 5. Ele distribuiu entre os amigos dele e ele, veja, né, assim, são alguns detalhes que a gente não esquece, faz muitos anos. E ele me explicou que foi o primeiro emprego dele também. Então, Nossa.
E aí eu trabalhei no Jornal Tribuna, era só aos sábados, e nós ganhávamos R$ 20 por sábado. Aham. Depois disso, eu trabalhei no cinema, no UCI Cinemas. Mas eu tinha menos de 18 anos, eles tinham uma política, pelo menos foi o que eles me explicaram, que eles não absorviam pessoas que ainda não tinham conseguido a dispensa do tiro de guerra, porque tinha que trabalhar. Muitas vezes tinha que trabalhar até meia-noite, Entendi. 2 horas da manhã, e aí eu trabalhei por 2 ou 3 meses, foi também um período de bastante aprendizado. Aham. Depois disso, eu fui trabalhar, eu estava no terceiro colegial, fui trabalhar na Transerp, e aí eu trabalhava na área azul. Então, eu ficava na área azul, na época nós anotávamos Aham. quais carros não tinham o cartãozinho de área Cartãozinho. azul. E aí nós notificávamos, colocávamos uma Aham. notificação no para-brisa do carro se não tinha o cartão, se o cartão foi preenchido a lápis, se tinha ultrapassado as 2 horas. E aí muitas vezes o policial passava ou um agente de trânsito se passasse, multava aquele carro. O nosso Entendi. trabalho, na verdade, era fazer essa Notificaçãozinha. notificaçãozinha e o controle. Então, a cada meia hora, você tinha que andar no setor de área azul. Na época, a área azul tinha 28 setores. O setor 1 era lá na Avenida Saudade, depois tinha um setor ali do lado do Centro Popular de Compras, depois no Entendi. Mercadão, enfim, José Bonifácio, São Sebastião, até a Marcondes Salgado. Depois, e aí eu fiquei na área azul por 2 anos, de 2001 até 2003. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda fazia esse trabalho. Nossa. Eu estudava à noite e trabalhava na área azul. Era meio período, da 1 às 6. Aham. E aí, um belo dia, eu estava ainda no primeiro ano de faculdade, a minha então chefe, André, com quem aprendi muito, faz muito tempo que eu não a vejo, mas aprendi muito com ela. Ela me convidou a trabalhar na parte interna da área azul. Então, nós levávamos os bilhetes, os cartões de área azul nos pontos comerciais que Sim. vendiam os bilhetes de área azul. E ali eu trabalhei até junho de 2003, quando venceu o meu contrato de 2 anos. Eu lembro que o dia que eu saí de lá, eu chorava, porque eu fui muito feliz naquele período, pelas pessoas com as quais eu convivia. Aí depois eu trabalhei, aí eu já estudava, já fazia direito, aí eu passei a trabalhar no departamento jurídico da Coab. Aí eu fui trabalhar no departamento jurídico da Coab, eu fazia liberação de hipoteca. Então, É. o que é isso, né? A Coab financiava os imóveis para as pessoas e ficava hipotecado em favor da Coab. Entendi. Quando a pessoa terminava de pagar, ela ia lá na Coab pegar uma carta, que era a liberação de hipoteca, que permitia que ela registrasse o imóvel em nome Entendi. dela. Só que na Coab eu fiquei por 6 ou 7 meses e eu logo recebi logo não, né? Durante esse período, o Klaus é Sim. advogado lá do escritório e ele com certeza foi uma das pessoas que mais orientou a minha carreira profissional, se não a mais. Ele me indicou para fazer estágio em escritório de advocacia. Só que na época eu precisava bastante do salário. Então, isso foi em 2003. Ele me indicou um escritório de advocacia. Eu lembro que eu ganhava na Coab por volta de R$ 700. E aí, esse escritório de advocacia ia me pagar, que era comum na época, metade desse valor. Então, eu não pude aceitar. Justifiquei ao Klaus, logo 2, 3 meses depois ele me ligou, falou, olha, surgiu uma oportunidade aqui no Brasil Salomão, te interessa? Falei, me interessa muito. Aí ele falou, ó, e na época ele tinha me indicado para esse outro escritório, eu justifiquei o porquê que eu não fui, e aí ele falou, ó, pra cá você pode vir, o salário é esse, é um pouco menos do que você ganha na Coab, mas não era tão menor assim, era Sim. muito parecido, e aí eu fui. E aí, em janeiro de 2004, 4 de janeiro de 2004, eu comecei a fazer estágio no Brasil Salomão e eu estava no terceiro ano da faculdade. E o resto aí se tornou história, né? Porque eu estou lá no Brasil Salomão desde 4 de janeiro de 2004, nós estamos em 2026, portanto, esse é o meu 23º ano. Aí eu me formei em 2006 no Brasil Salomão. Eu me formei em 2006, não na ERP, mas fui efetivado como advogado no Brasil Salomão. Eu lembro que o saudoso Dr. Marcelo faleceu no ano passado. Sim. Eu fui contar para ele, né, que eu tinha
Na verdade, eu me formei no final de 2006 e naquela época, Vitão, não era possível prestar a OAB no 5º ano de faculdade. Então, você tinha que prestar assim que você se formasse. Entendi. E aí, olha que curioso, a minha prova de OAB de primeira fase foi marcada para um domingo. E era como é hoje, de domingo, só que na época era de manhã. Aí a minha festa de formatura era no sábado. Então eu saí da festa por volta de 6 horas da manhã. Na época eu bebi um pouquinho de álcool, hoje eu não bebo mais, não por mal, mas porque não bebo mesmo. Eu bebi um pouquinho, passei numa padaria, comprei chocolate, Gatorade, energético, tudo aquilo que pudesse me manter acordado, fui fazer a prova. Eu lembro que eu estudava bastante direito tributário, porque era a área que eu comecei eu já fazia estágio no Brasil Salomão, minha monografia foi em direito tributário. Aí eu estudava bastante tributário, estudava bastante penal. E acho que só, eram as coisas que eu conhecia um pouco mais, digamos assim. Aí eu fiz essas 2 disciplinas primeiro. Sim. Eram 100 questões, 10 de cada matéria. Aí se eu não gabaritei o tributário, eu fiz 9 de 10. Muito E no direito penal da mesma coisa, 9 de 10. E aí o resto eu fui angariando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. E aí eu passei, eu lembro, com 50 questões cravadas. Eu precisava fazer 50%. Aí eu passei na primeira fase, aí Deus já tinha me ajudado muito, porque eu tinha saído da festa. Lembro que no dia anterior ainda o comercial jogou à tarde. Então eu fui assistir o jogo do comercial, fui pra festa e aí fui depois pra prova. Aí eu fiz 50%. Aí Deus já tinha ajudado. Aí na segunda fase eu fiz em tributário, eu me preparei bem, passei. Inclusive fazendo cursinho lá, os advogados do escritório tinham um cursinho preparatório, o Klaus, o Rodrigo Forcinetti, o Gabriel, o Rodrigo Pinheiro, eles que me ensinaram tributário. O Rodrigo Pinheiro, inclusive, já saudoso colega, faleceu tristemente também no ano passado, mas também um dos grandes referenciais profissionais que eu tive na vida, além desses que eu mencionei, o Klaus, o Rodrigo Forcinetti, o Gabriel, o Leandro Casadinho, enfim, outros tantos colegas. Se eu for falar aqui de todos eles, eu vou, evidentemente, além, lógico, do Dr. Brasil, referência de todos nós, o Marcelo, o Evandro, enfim, outros, o Zé Luiz, outros tantos colegas referenciais que me colaboraram muito comigo na carreira profissional. E aí, veja, aí eu passei na segunda fase da OAB e eu tinha continuado no escritório naquele limbo, porque você não tinha OAB e tinha formado. E aí eu passei na OAB e fui informar o Marcelo. Aí o Marcelo falou, então agora você vai lá no RH e pede para converter o seu salário para advogado. E foi assim que eu fiquei no escritório. Você foi efetivado. Foi assim que eu fui efetivado. Eu tinha passado na OAB e assim estou lá, né, no escritório desde então. Aí logo depois eu comecei a fazer... Eu tô falando aqui, se você quiser me interromper, mas tô contando, você pediu para eu falar um pouco da minha trajetória pessoal profissional. Aí... Isso foi em 2007. Aí eu já comecei a fazer IBET, que é a pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário. Aí fiz IBET em 2007 e 2008. Depois eu fiz ainda outro curso do IBET de processo tributário. Então eu fiz pós-graduação no IBET por 3 anos, 7, 8 e 9. Nossa. E em 2009, por indicação de um outro colega, o Hélio Navarro, que era advogado do escritório, formou comigo. E hoje ele tem o escritório dele, um baita advogado na área de direito público, direito administrativo, grande amigo. O Hélio Navarro, ele dava aula em um curso preparatório de concurso público no centro, chamado Unicursos, ali na Barão do Amazonas, que preparava profissionais de ensino médio ou ensino superior para cursos de oficial de justiça, de Banco do Brasil. Entendi. E aí precisava de um professor de constitucional, ele dava aula lá de direito administrativo. E ele me indicou. E aí eu comecei a dar aula lá de direito constitucional. Começou no constitucional, então. Comecei no constitucional. E a dona do curso, também falecida, Zenilma, ela às vezes precisava de professor para direito consumidor. Aí não conseguia localizar, ela me pedia. Aí eu abraçava. Ela precisava de professor, eu lembro que de normas da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça. Não tinha. Ela me pedia e eu dava aula de norma da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Aí, pouco depois, né, nessa parte acadêmica, doutora Cláudia Seixas, também pessoa que colaborou muito comigo na vida profissional. Ela tinha o curso de segunda fase de Direito Penal para a OAB.
e ela construiu um prédio ali próximo ao fórum e ela queria outros cursos. E aí ela fez um curso de tributário. E aí ela chamou alguns colegas, entre Sim. os quais eu, para sermos professores nesse curso de tributário. Que legal. Aí eu dei aula lá por 2 cursos. Aí depois eu saí do curso da Cláudia Aham. e passei a dar aula no curso de segunda fase, que funcionava lá no escritório, que foi o curso que eu Tá. fiz. Sim. Tinha o Rodrigo Pinheiro, o Gabriel Prata, o Rodrigo Forcinetti. Aí eu comecei a dar aula lá. Aí, em 2010, o Gabriel Prata era professor de Direito Tributário na Faculdade São Luís, em Jaboticabal. Sim. E ele precisou abdicar acho que pelo mestrado dele, eu não lembro bem, mas ele precisou sair, se afastar. Aí ele me indicou, e aí eu fui contratado lá na São Luís, em Jaboticabal, em 2010. Eu não tinha mestrado, não tinha pós-estrito sensu, mas aí eu comecei a dar aula de tributário lá na Faculdade de São Luís, em Jaboticabal. Entendi. E continuei na advocacia, e aí eu comecei a tentar provas de mestrado, né, em 2012, só que aí minha mãe ficou doente no final de 2012. Certo. Aí minha mãe, durante um ano, ficou doente, em 2013, 14, e aí ela faleceu em 2014. Nessa época também eu me casei, né, eu conheci minha esposa, Gabriela, no Fórum de Sertãozinho. Fui resolver um problema lá. Inclusive é curioso, né? Se você me permitiu parênteses. Claro. A Gabriela ela é servidora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma servidora dedicadíssima, competentíssima, exemplar. E eu viajava com um cliente que tinha diversas execuções para assinar termos de penhora. Naquela época, os processos eram físicos e o cliente, o representante da empresa, precisava assinar o termo de penhora em loco, no fórum. E aí eu ia com o cliente, porque ele tinha unidades em variadas cidades, ia com o cliente para Barretos, Bebedouro, um cliente importante. Ele gastava, eu ficava pensando, né? Ele gasta o dia dele assinando o termo de penhora e ele poderia, a hora dele é muito Valiosa, preciosa, né? Porque é uma empresa importante. E aí eu cheguei em Sertãozinho e anunciei que ia assinar os termos de penhora. E geralmente eu tinha que esperar o cartorário fazer o termo de penhora. Sim. E aí a Gabriela chegou já com o termo pronto. E eu não esperei nada. Aí o meu cliente assinou, no final eu agradeci. Falei, nossa, muito obrigado pela sua gentileza. Ela toda brava, eu ainda não a conhecia, não sabia nem o nome dela. Ela, gentileza não fiz mais do que a minha obrigação. Pensei, calma, moça, só quis agradecer. Bom, aí depois eu falei, não vou agradecer muito não, que essa moça é brava. E aí, né, só o parênteses da vida profissional, tempos depois aconteceu um problema no cartório de Sertãozinho. O escritório tinha um advogado que fazia viagens, o Hernani. Certo. Aí era um problema grande, eu perguntei, Hernani, quem pode me ajudar lá no Fórum de Sertãozinho, né? Tentar encontrar uma solução para esse problema, ou de repente, enfim, né? Quem que era o servidor do fórum que podia auxiliar. podia auxiliar. Ele falou, procura a Gabriela. Cheguei lá, procurei a Gabriela. Era um problema quase de difícil solução, mas ela não tentou me ajudar a resolver dentro das limitações possíveis. Não foi possível resolver totalmente, né? Era um problema de difícil solução. Só que eu fui agradecer. E aí mandei o e-mail agradecendo, fui mandando mensagens de agradecimento, até que eu acabei me casando com ela e nós tivemos um filho, o Miguel, que é o amor das nossas vidas. Enfim, grande atleta de futebol também. Grande atleta, ele já tem 11 anos, né? Então você imagina, eu casei com a Gabriela em 2014, ela casou grávida, inclusive. Meu filho nasceu em novembro de 2014. Mas aí, né, voltando à vida, ao cotidiano da vida profissional, a Gabriela uma das pessoas que, sem dúvida nenhuma, impulsionou minha vida profissional, porque, né, nós casamos, tivemos filho e ela é ela que cuida do meu filho, né? Eu brinco lá na internet, no Instagram, escrevo constantemente papai cuida, mas o dia a dia, em função de sempre ter mantido vida profissional no período da noite, em faculdade, os meus estudos de mestrado, doutorado, se não tivesse a Gabriela por trás, eu não teria alcançado nada disso. Mas aí perceba, né? Aí eu
na minha vida acadêmica, eu continuei, né, advogando no escritório. Em 2012, inclusive, o Evandro Grilli, com quem eu trabalho, também é um dos grandes referenciais, uma pessoa que me ensina e me ensinou muito, me ensina muito em todos os sentidos. Ele me convidou para acumular junto com ele a área ambiental do escritório, né? Então ele Sim. tinha vários advogados que trabalharam por lá e não ficavam no escritório. Eu já estava lá há um tempo. Eu colaborava com ele nos eventos. Ele era um advogado muito importante na área de entretenimento, e aí eu colaborava com ele na área de entretenimento e ele pediu que eu... Pediu não, né? Ele me convidou, perguntou se eu tinha interesse em acumular área ambiental. E aí eu passei a acumular também a área ambiental e em 2012, 13, e aí, paralelamente a isso, em 2015 comecei a fazer o mestrado, concluí em 2017. Em 2017, no início, surgiu a oportunidade de eu dar aula na UNAERP, eu dava aula na São Luís, e eu fui fazer uma exposição em um congresso, e aí o professor que ouvia a minha exposição perguntou se eu tinha interesse em dar aula na UNAERP. Falei, lógico, né? O lugar onde eu me formei, É uma onde eu casa pra estudei. você, né? E aí o professor Ricardo Reis me indicou pro irmão dele, que era o coordenador, o professor Sebastião. E não bastando isso, minha esposa também tinha me indicado para uma das mantenedoras da instituição. E aí deu super certo. Desde 2017 estou na UNAERP, também trabalhei na Unip, na Universidade Paulista, durante também alguns anos, durante esse período, 2019, 2024, e trabalho também no IBET, onde eu fiz as pós-lato sensu. Trabalhei também durante um período, o escritório me liberou para eu auxiliar o vereador Renato Zuccolotto. Eu fui assessor formal dele entre 2017 e 2020. Aí eu acumulava, eu trabalhava eu trabalhava assim, eu não podia advogar contra o município, então eu não advogava contra o município, mas né, naquilo que era possível eu mantinha a vida na advocacia. No escritório, Faculdade e também na Câmara Municipal, evidentemente respeitando aquilo que envolvia a necessidade ética da atividade como assessor parlamentar, mas naquilo que era possível eu continuava a advogar, fui durante esses 4 anos assessor parlamentar do Renato Zuccolotto. Aliás, Ribeirão perdeu muito quando ele não foi reeleito pela 3ª vez em 2024. Além de um grande servidor público, ele era servidor da Justiça Federal, um homem público de excelência, era um sujeito que era muito preparado para desempenhar a função de vereador, muito, muito preparado. Por mais que nós dessemos as opiniões jurídicas, ele estudava, enfim, e aí também foi uma experiência muito enriquecedora. E hoje, na minha vida profissional, eu sou advogado do escritório do Brasil Salomão, sou funcionário colaborador da UNAERP, trabalho também no IBET. Durante um ano ou 2 anos fui também julgador do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, até porque durante todo esse período eu sempre mantive minha vida ativa no Comercial Futebol Clube. Já participei também do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, da OAB, enfim. Bem resumidamente é isso, né? Isso. Na vida pessoal. Essa é a sua vida. Na vida pessoal, eu sou casado com a Gabriela, tenho o filho Miguel. Minha mãe faleceu em 3 de abril de 2014. Minhas outras tias são vivas, enfim. Tenho um bom relacionamento com meu pai. Sim. Essa é a vida. Essa é a sua vida. Então, basicamente, você fez muitas coisas que foram o alicerce para construir sua vida profissional hoje. E seguindo nesse princípio, eu queria entender de você. Muita gente busca o sucesso. Isso daí é inegável. Muitas pessoas querem buscar, mas nem todas estão dispostas a pagar o preço pelo sucesso. Aí eu queria saber de você, em relação, como que você vê todos esses sacrifícios que você passou. Porque você já deixou de estar várias noites com a sua esposa e com seu filho, ou para estudar, ou para trabalhar e etc. Ou você teve que viajar em função do escritório, ou faculdade, e dividiu sempre sua vida assim. Eu queria entender para você como que você vê esses sacrifícios, e para uma pessoa que busca o sucesso, como é que ela tem que lidar com isso. Então, primeiro detalhe, eu não me considero um sujeito bem-sucedido. Tá sendo humilde. Não, é verdade. Eu não falo com falsa modéstia ou aqui em tom piegas.
Até porque, assim, o sujeito bem. É aquilo que eu te falei no início. Se perguntar quando eu olho pra trás, você se orgulha de alguma coisa, eu acho que do processo, sabe? Aham. De ter. Nunca ter reclamado. Minha mãe me ensinou. Talvez até fiquei emocionado falando isso, mas minha mãe me ensinou a nunca reclamar, sabe? E quando a gente passava dificuldade, ela nunca reclamou. E, assim, tudo é o processo, sabe? E aí, quando eu falo da minha mãe, eu me emociono Nossa, bastante. que já um tempinho. Não, não, tranquilo. E aí, eu acho que a vida, assim, você não tem. Assim, você pode alcançar alguns bons resultados, mas tudo é o processo. Então, eu tenho 42 anos, eu Uhum. pretendo viver até os 110. Então, como é que eu, presunçosamente, vou falar que aos 42 anos eu sou uma pessoa bem-sucedida? Eu tenho ainda, espero eu, mais 68 anos de vida. Você sabe que, contar uma passagem aqui um pouco engraçada, até pra dar uma quebrada nesse Pra clima aliviar que o eu quero. clima. Esses tempos eu fui num. Esses tempos não, já tem uns 3 anos, 4 Aham. anos. Eu fui com a minha esposa, com meu sogro e minha sogra. Aliás, também amo meu sogro. Eu costumo dizer que eu casei bem, mas eu tô de parabéns no sogro e na sogra. É, a Gabriela, minha esposa, tem até ciúme da relação que eu mantenho com o pai e com a Com mãe o dela. parceiro. A gente morou um tempo lá com eles durante Aham. um período que minha casa estava reformando, há uns 10 anos, e eu não queria ir embora. E ela queria ir embora de todo jeito. Porque eu acordava, o meu sogro deixava meu café pronto, com ovo, queijo, e não Tudo deixava prontinho. pra Gabriela. Então ela ficava com bastante. Bravo. Ficava brava. Mas assim. E aí eu fui numa festa de casamento de 70 anos. 70 anos de casado. Uhum. Do padrinho do meu sogro. E olha que curiosidade. Meu sogro tinha 78, meu sogro é de 44, ele tem 82. Então, quer dizer, ele faz 82, né? Ele tem 83, então isso faz uns 5 anos. Pouco mais, pouco menos, enfim. A gente foi nessa festa, 70 anos de casado. Meu sogro foi quando ele tinha 8 anos, era o afilhado dele, ele foi na festa de 70 anos. E olha a série de coincidências. Aí eu falei pra minha esposa que eu queria comemorar 70 anos de casado também. Eu casei com ela quando eu tinha 30. Aham. Então, eu queria chegar no 100. Não sei. Aí ela falou: não, na minha idade, com a sanidade mental que você me dá, eu não duro mais 10 anos. E aí eu falei: então, se você não dura mais 10 anos, eu quero comemorar 70 anos de casado. Então você vai ter que. Eu vou ter que. Se eu casar com outra, é, eu vou ter que ficar 70 anos com ela, porque eu quero comemorar 70 anos de casado. Mas veja só, por que eu tô falando tudo isso? Né? Se fala de sucesso, eu acho que Aham. eu não me considero, assim, de verdade mesmo. Eu tenho Aham. 42, vou fazer 43. Para mim, o que é ser bem-sucedido? É você fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer. Certo. E eu não sou um sujeito assim, né? Eu consigo pagar minhas contas, né? Não tenho Uhum. independência financeira, mas para mim ser bem sucedido não é também sucesso financeiro e Uhum. tampouco pode ser considerar que o sujeito, digamos que alcançou alguma posição profissional e acadêmica, seja bem sucedido. Para mim, ser bem sucedido é você fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer. Porque senão, por exemplo, eu sempre cito um exemplo de uma. Eu morava em um prédio ali na Bernardino de Campos e Uhum. meu avô, ele. Todo domingo, meu avô foi síndico do prédio e ele sempre mandava uma colaboração para um dos porteiros do prédio que torcia para o mesmo time que o nosso, comercial. Meu avô mandava no envelope fechado, acho que um dinheirinho para ele comprar o ingresso todo domingo e assistir o jogo do comercial. Sim. E meu avô me colocava na condição de Entrega. entregador desse. E eu adorava fazer isso, porque o Vladimir, que era o porteiro Aham. do prédio, ele conversava comigo sobre futebol. Então eu passava lá 1, 2 horas do domingo cedo falando de futebol com ele, sobre a escalação do jogo, Aham. né? Ele falando o que ele achava do time. E aí eu fazia isso muitas vezes durante a semana também, quando eu encontrava com ele. Eu chegava da Sim. escola, ficava parado lá na portaria falando de futebol com ele. E o Vladimir, para mim, era um exemplo claro do que era sucesso. Por quê?
ele fazia muito bem feito aquilo que ele se propunha a fazer. Ele recebia todo mundo com muita educação, com um sorriso. Entendi. E, assim, ele era um sujeito bem-sucedido economicamente? Não, ele ganhava o seu salário, que era Aham. justíssimo. Eu lembro que ele tinha feito só até a segunda série do ensino fundamental, mas para mim era um sujeito altamente bem-sucedido, Bem porque sucedido, porque ele exercia a função dele com sucesso. exato. Então, assim, para mim, o que que eu tenho que fazer para ser bem-sucedido? Eu tenho que fazer bem aquilo que eu me proponho a fazer. E isso depende de duas coisas para mim: estudar e trabalhar. Eu tenho que estudar e trabalhar. O jeito que as pessoas vão se dedicar, né? Eu falei da minha esposa. Eu considero a Gabriela muito mais inteligente do que eu. E até em aferições de QI, ela sendo Realmente é. muito, muito. E aí, veja, só que eu talvez tenha um pouco mais de titulação acadêmica do que ela. Por quê? Porque ela estava lá cuidando do meu filho, né? Entendi. Então, assim, eu sou. E ela é bem sucedida nesse. E a Gabriela, ela é bem sucedida em todos os campos. Ela é coordenadora de cartório no tribunal. A Gabriela, só para te contar assim bem rapidamente, ela era chefe do cartório em Sertãozinho e ela conseguiu diminuir de 60 mil para 40 mil execuções. E é um cartório que tinha 8 servidores. E geralmente todo ano aumentava as execuções. Ela foi diminuindo o passivo, o estoque. E aí o tribunal perguntou: o que que você faz aí? O tribunal explicou para ela explicou para o tribunal, para o setor de TI. E aí o tribunal fez um primeiro cartório de justiça 4.0, que é totalmente digital. Ela foi convidada para ser coordenadora e é a coordenadora até hoje desse cartório, já faz uns 2 ou 3 anos. Eu só reclamei um dia que eu encontrei o presidente do tribunal, porque quando ela me contou: vou coordenar um cartório de São Paulo. Eu falei: ela vai ficar uns 2 ou 3 dias em São Paulo e vai me dar um pouco de folga, porque ela é muito brava. Muito brava, não, tô brincando. Ela vai me dar bronca porque eu falei que ela é brava. Ela vai ficar brava porque você falou que ela é brava. Exatamente. E aí, veja, aí eu reclamei com o presidente do tribunal, porque depois, a hora que fui ver, era tudo home office. Ela passou a ficar 100% 100% home office. 100% home office. Então, assim, e aí, você falou do preço a pagar. Eu trabalho à noite na faculdade, estudei à noite nas pós-graduações, mas ela estava lá cuidando do meu filho, né? Então, Entendi. ela é muito mais bem sucedida, digamos assim, do que eu. Sim. Enfim, eu não queria ser presunçoso, mas você. Não, eu digo o sucesso assim, dado o seu início até onde você chegou, você já deu um grande salto, né? Sim, né? Eu sabia fazer um subestabelecimento, hoje eu já sei fazer uma procuração. Aí, tá vendo? Grande evolução. Mas assim, na vida, eu acho que em todas as funções você tem que estudar e trabalhar. E acho que e na medida do possível não aquilo que eu aprendi com a minha mãe, né? Na medida do possível não reclamar. Certo. Aí, então, no geral, é isso. Então, você ser o melhor no que você está se dispondo a fazer ali. Esse negócio de ser melhor... Não, dar o seu melhor, né? Não ser o melhor. Você tem que fazer bem feito o que você Que você fazer. foi. E tem dias também que você tem que respeitar o processo. Você não vai fazer tudo... todos os dias você vai ser o melhor, você vai entregar sempre bem aquilo que você se propõe a fazer. Porque tem dias que você tá mal, tem dias que você tá irritado, tem dias que você não conseguiu dormir bem, tem dias que as circunstâncias te afetam. Mas, assim, na essência, procurar sempre fazer bem feito aquilo que você se propõe É a o que fazer. você também falou do porteiro, né? O porteiro também, às vezes, o dia dele podia estar péssimo, só que ele tava com um sorriso no rosto, né? É isso, né? Você tem que tentar isolar, né? Abstrair os seus problemas. E também acho que na vida você tem que ter umas... você falou aí que eu faço atividade física. Faço mesmo, né? Nós estamos gravando esse episódio logo após o almoço. Na hora do almoço, eu fui jogar futevôlei. Um sol escaldante. Por isso o bronzeado do sol. Um sol escaldante. Mas por quê? Se você não também tiver uns escapes... O seu nível de estresse, em função do volume que se trabalha, é grande. Hoje eu trabalho quase todo santo dia até as
Até quase todo dia meia-noite. Por quê? Geralmente eu fico na faculdade até as 22h30. Aham. Quando eu não tenho aula a partir das 19h, fico no escritório até as 20, 20h30. Depois passo na faculdade, porque eu tenho função administrativa lá também. Enfim, Uhum. é o processo, né? Sim. E aí é o trabalho. E você tem que aliar trabalho e estudo. E tentar fazer. E tentar fazer algo que também proporcione a você uma qualidade mental que você consiga desempenhar no trabalho. Entendi. E falando da faculdade, você tá muito ligado à formação do novo mercado de trabalho ali. Então, os jovens que estão se formando especificamente no direito, eles vão passar pelas suas mãos e em seguida vão adentrar o mercado de trabalho jurídico ali. E em relação a isso, como que você acha que o que a pessoa que está adentrando no mercado de trabalho deve se atentar para ter uma carreira que dê para escalar no sentido profissional, ter um crescimento profissional? Primeira coisa é paciência. É paciência. Eu costumo falar que a geração assim que nasceu depois dos anos 2000, já com a internet, é a geração Netflix. Por quê? A geração consegue assistir o último capítulo da série no mesmo dia em que assiste o primeiro. É verdade. Eu nasci em 83. Eu gosto muito de novela. A novela que Grande noveleiro. muito. Eu gostava muito do saudoso Manuel Carlos. Então, Uhum. as duas novelas que eu mais gostei de assistir foram Por Amor e Laços de Família. O Laços de Família, que foi a novela que eu mais gostei de assistir, para eu assistir o último capítulo, eu tive que esperar 6 meses, 7 meses. E era a nossa rotina. Se você não assistisse na segunda-feira, você tinha que esperar o capítulo da terça. A geração Netflix, ela consegue ver o primeiro e o último capítulo no mesmo dia. Talvez não de uma série, uma novela de 70 episódios. Mas se o sujeito, né, hoje a maratona virou até verbo. Então o sujeito fala, vou maratonar uma série. Então ele começa na sexta de noite, vai até domingo, meia-noite, e ele assiste uns 50 episódios, sei lá, 40 episódios. Eu nunca fiz isso. Eu gosto muito de série, mas Aham. Ficar maratonando o dia inteiro aí. não. E aí, então, a geração atual, ela tem muita impaciência, Tá. porque aquilo que circunda a vida dela, meu filho é assim, aquilo que circunda a vida dela é tudo muito rápido. Imediatismo, né? Imediatismo. Então, assim, se eu quiser assistir um desenho, a gente assistia muito Chaves. O episódio da segunda terminou 12h30, você tinha que esperar meio-dia do dia seguinte. Sim. Ou se você tivesse videocassete, mas você conseguia gravar o episódio, mas você não conseguia assistir o Né? número 2. Era Hoje não, sempre- né? Então a geração... Eu tenho pra mim que a geração que nasceu depois dos anos 2000 não tem muita paciência. Então acho que o primeiro detalhe é, na vida profissional, ter paciência. Certo. 2, pensando no direito. Pensando na advocacia, que é aquilo que eu tenho um pouco mais de familiaridade. A gente precisa ter algumas noções. O Brasil tem aproximadamente 1 milhão de advogados e tem 200 milhões de pessoas. Então, isso significa, né, em números arredondados, que nós temos um advogado a cada 200 pessoas. É um número muito expressivo. Um advogado a cada 200 pessoas. A OAB São Paulo chancelou no último exame, se eu não estiver muito enganado, o número 544 mil. Então, evidentemente que não tem 544 mil advogados vivos. Mas a minha OAB é 25800, de 2007. Nós estamos em 2026, 19 anos depois, foram quase 300 mil novos advogados. É muito profissional na advocacia. Sim. Isso significa que o mercado está saturado? Não, o mercado não está saturado. Por quê? Nós não temos saturação de bons profissionais, de profissionais de excelência. Então, assim, primeiro detalhe, né? Aham. Eu costumo dizer que, disse há pouco, minha vida profissional eu sempre fiz isso, talvez até eu tenha que ser mais racional, planejar mais numericamente, etc. Mas eu me oriento por 2 verbos, estudar e trabalhar. Então, embora nós tenhamos 1 milhão de advogados no Brasil, eu tenho a impressão que o mercado não é saturado, porque não é saturado de excelentes profissionais. Aliado à paciência.
Se você estudar, trabalhar e tiver paciência, as coisas vão acontecer na sua vida. Sim. Aí você pode, eventualmente, orientar a sua vida profissional, se você não tiver tanta paciência, em função de demandas. Então, Certo. você tem que olhar para dentro da graduação. Quais são as matérias que você tem mais dentro da graduação? As escolas de direito, em regra, levam o aluno a estudar bastante direito civil, direito do trabalho e direito penal. E o que isso resulta? No mercado profissional, você tem mais profissionais que conhecem esses 3 ramos do direito, Certo. especialmente o civil e o trabalhista. O penal, às vezes, as pessoas conhecem, mas não se aventuram por outras variáveis. Mas o profissional ele sai da faculdade com uma formação, qualquer que seja a escola de direito, se ele estudar durante esses 5 anos, com uma formação robusta nesses 3 campos. Uhum. E aí você tem poucos profissionais na área, por exemplo, direito tributário, direito previdenciário, direito familiar, direito ambiental, direito societário, porque talvez não tenha tanta demanda, mas é direito administrativo. E aí, veja, se o sujeito não tiver tanta paciência e queira advogar, talvez seja melhor ele orientar a carreira dele por essas áreas que não tem tantos profissionais. Entendi. Porque talvez as coisas aconteçam com mais velocidade, mas sem esquecer as premissas fundamentais. Estudar e trabalhar. Se ele estudar e trabalhar, as coisas, me parece, vão acontecer. Se ele... eu gosto muito de direito do trabalho. Tem muitos profissionais no mercado. Tem. Aí você tem que ter um pouquinho de paciência, porque as coisas vão acontecer para você se você estudar e trabalhar. Só que numa velocidade mais lenta, né? Exato. Aí talvez tenha que ter um pouco mais de paciência, esperar coisa de 5 anos, porque é o período mesmo de maturação profissional, em que o mercado vai começar a reconhecer em você, em função das experiências pretéritas que você teve, uma referência naquela área. Do contrário, talvez seja mais prudente, se você não tiver paciência, se você for um exemplo típico da geração Netflix, que queira ver o último capítulo no mesmo dia em que você assistiu o primeiro, talvez seja mais prudente que você busque uma área que não tem tanta concorrência assim. Tá, entendi. Algo mais exclusivo ali que... Sim, talvez, né? Mas eu acho que estudar e trabalhar e paciência são... foi basicamente os 2 pilares da sua vida, né? Que você contou aqui hoje, foi estudar e trabalhar. Foi basicamente. Basicamente isso. Não, maravilha. E, Davi, uma última pergunta que eu queria saber de você. Hoje, vendo o cenário atual que você vive, vamos olhar para o futuro. Então, a partir de hoje, olhando para o futuro, tem muita coisa, né? Inclusive reforma tributária, várias coisas, que sempre vai mudando. Ao longo dos anos, vai evoluindo. Então, olhando de hoje para o futuro, quais são as expectativas que você espera no sentido profissional, no sentido pessoal também? Como que você vê isso daí? Não muda muito do que eu fiz em relação até aqui. Como eu te disse, eu tenho 42 anos, me considero novo. Jovem. Jovem. Eu trabalho com o direito tributário, com direito tributário desde 2004, então são 22 anos, direito ambiental aproximadamente desde 2012. Você pontuou bem, nós passamos por uma transformação tributária, passaremos ainda, porque tem um período de implementação, tem o período de transição, que vai até 2033. A partir de 2033, nós teremos a implementação efetiva do novo sistema, embora nós tenhamos que conviver com o sistema atual até 2038, por conta dos prazos de cobrança. Entendi. Então, hoje nós temos ISS de competência do município, CMS de competência do estado, esses tributos serão aglutinados no IBS. Nós temos as contribuições que incidem sobre faturamento, PIS, COFINS, de competência da União, que vão se transformar na CBS. E tem também a criação do imposto seletivo, que é o imposto de competência da União. De toda maneira, vamos pensar em PIS, COFINS, contribuições devidas à União. Elas serão definitivamente extintas mais precocemente, não vai esperar até 2033. Mas no caso do IBS, que tem que esperar até 2033, a partir de 2033 ele entra definitivamente em vigor. Só que em 2035, suponhamos, o município quer fiscalizar o ISS, ele pode fiscalizar o ISS desde 2030. Então nós vamos conviver ainda um bom tempo com os 2 cenários. E aí, veja, né, eu que sou um profissional do direito tributário, eu tenho que me especializar e hoje eu estou dedicado a isso, a estudar reforma tributária. É uma obrigação, né, do profissional do direito tributário tentar entender e avaliar quais serão
consequências da reforma tributária. O mercado tem nos demandado sobre isso. Então, se você me perguntar assim, perifericamente, né, pontualmente, qual que é o seu plano mais precoce? Assim, meu plano mais precoce é tentar entender na maior, digamos, dimensão possível a reforma tributária. Entendi. Só que isso, veja, isso tem a ver com aquele verbo, estudar. Estudar. Não Pra foge, depois trabalhar. não foge disso. E trabalhar. Eu tenho que estar à disposição para trabalhar. Aham. Do ponto de vista, digamos, de essência, o que eu penso? Eu penso em continuar a minha vida acadêmica, Certo. talvez nos próximos anos aí, quem sabe, tentando fazer um pós-doutorado. Uhum. Até quero escrever sobre direito tributário, direito financeiro e princípio de igualdade, avaliar, né, os gastos do Estado, avaliar as arrecadações, e verificar se isso, digamos, representa materialmente o cumprimento de princípio de igualdade fixado no texto constitucional, mas esse é um projeto ainda que não é de curto prazo. Planejando ainda. E algo que talvez aconteça, não é algo assim, essencial na minha vida. Mas de curto e médio prazo, eu pretendo continuar tentando Aham. desempenhar dentro daquela questão de sucesso, isso é, fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer. Advocacia, eu trabalho lá no Brasil Salomão, tenho a intenção de continuar. Trabalho na UNAERP, tenho a intenção de continuar. Continuar. No IBET, tenho a intenção de continuar. Enfim, basicamente, assim, pensando no futuro, Buscar especialmente competições de futebol. buscar competições de futebol, mas dentro da minha categoria, né? Que é mais de 40 anos. Ah, não, e pode com jogar mais novo. Você se considera jovem, né? Não, mais jovem de cabeça. No físico, a idade vem. Eu tenho 102 quilos e 43 anos. Então eu tenho que jogar futevôlei com categorias que se assemelhem a isso. E meu filho, ele sim, né? Tomara consiga jogar em... Bastante lugar. Exatamente. Profissionalmente. Não, não, Se tomara... ele quiser muito, né? Eu queria que se eu pudesse escolher algo pro meu filho, eu escolheria algo que talvez seja pensando naquela perspectiva, né, de carreira, na parte do direito, em que você talvez, para a geração Netflix, meu filho ele é da geração Netflix, shorts, vê só vídeo Piorou rápido. ainda, né? Nossa senhora. Então ele vai ser, acho, uma figura impaciente. Já é. Embora meu filho seja maravilhoso, não tenho que reclamar dele, nunca me deu um problema na escola, comportamento exemplar. Meu filho é um menino assim. É difícil a gente falar do filho, porque a gente só tem elogios ao meu filho, mas eu não tenho o que reclamar mesmo do comportamento do meu filho. Mas ele é acelerado. Então, se eu, pensando em perspectiva de carreira, olhar assim, aquilo que o mercado tem menos profissionais, talvez seja o engenheiro, né, profissionais da área de exatas. Se eu pudesse, e meu filho adora matemática, se eu pudesse escolher por ele, eu não posso, mas eu escolheria algo relacionado a isso. Nas exatas. Não, maravilha. Davi, muito obrigado pelo episódio de hoje, viu? Agradeço muito sua presença aí. E se tiver mais alguma mensagem que você quiser falar aí. Não, eu só agradeço o seu convite, é um privilégio falar um pouco sobre a minha vida. É legal, né? Às vezes a gente não para pensar no fazer um reflexo, ou uma reflexão daquilo que nós caminhamos até Sim. aqui. E acho... você me deu uma oportunidade, e aí eu pude falar da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Falei aqui de diversos nomes, outros tantos eu esqueci, deixei de falar, mas não por mal, e sim por questões mesmo, né? Às vezes a gente vai batendo papo, não lembro, então peço desculpas àqueles que eventualmente tenham participado na minha vida e eu não os mencionei, mas eu fico muito grato, muito agradecido, muito obrigado pelo convite e estou às suas ordens, Vitor. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para todo mundo, para todos os ouvintes. E pessoal, muito obrigado pelo episódio de hoje. Vocês podem acompanhar o primeiro episódio que está no YouTube já. E o terceiro episódio sai daqui 2 semanas. Muito obrigado.